Muito boa tarde, senhoras e senhores. Programa 153. Vocês veem que a gente não desiste de estar aqui. Opa! E abrem-se as cortinas aqui no Clube Nacional para que os três neurônios venham fazer das suas. Opa! Olha, hoje eu gostaria de começar. No programa anterior o Pedrinho falou de ópera e como eu sou mais plebe, então, como eu sou mais plebe, eu vou falar de cinema um pouco, tá? Só a sétima arte, só. Não, é a sétima, pois é, mas a ópera veio bem antes e ninguém falou nada, não classificou. Não, mas sabe por quê? Não, porque a ópera é uma derivação do canto gregoriano. Exatamente. Né? Aí, com os tempos liberais na Europa, tudo mais, ela começou a tomar uma importância tal que virou um gênero musical privilegiadíssimo. Né? Bom, hoje no cinema, você tem a versão operística do cinema de hoje, que os americanos deitam e rolam, que é o musical. O musical. O musical tem música. Bom, My Fair Lady. O Fantasma da Ópera. Tem alguns, Os Miseráveis, tem alguns que não são nem tão conhecidos, porque não são de livros famosos, como o All That Jazz. All That Jazz era maravilhoso. West Side Story. West Side Story. Foi uma beleza. Maravilha. Mas eu quero falar de filmes atuais que vocês podem eventualmente ir no cinema e ver, que acho que ainda estão em cartaz. Eu vi na última semana, Dolor e Glória, do Almodóvar, que é um filme muito bom. Apesar de que eu tenho aquele ranço da homossexualidade, da tipo assim, justificativa da homossexualidade, etc. Tal, mas o filme é bom. O filme é bom. O desenrolar, a montagem e a história são interessantes. Pode dar engulos a algumas pessoas, e eu confesso que a mim tem coisas no filme que não me passam, sabe? Mas, de qualquer maneira, vale a pena ser visto porque é obra de arte, tá? É obra de arte, então a gente perdoa. E o outro, que esse sim eu achei fantástico, eu não gosto de todos os filmes do Quentin Tarantino porque ele tem uma fórmula e ele se repete nessa fórmula constantemente. Esse último, Era Uma Vez em Hollywood, também é uma fórmula. Só que, como diz o nome, poucas pessoas que veem o filme fazem a ligação que eu vou fazer para os senhores agora. É um conto de fada. E sendo um conto de fada e se passando em Hollywood, você tem algumas liberdades poéticas. O filme é delicioso, principalmente para quem tem a idade como eu e o Pedrinho, porque tem muitas referências que são referências do nosso passado, da nossa vida, e gira em torno de um fato muito importante que a gente na nossa idade vivenciou e é surpreendente. Olha, o filme vale a pena ser visto. É mais que um filme, é uma catarse, é um conto de fada para adultos. É para você pensar que, sabe, o mundo não é tão ruim como a gente pensa. Falar em conto de fadas para adultos, um roteirista que fez o roteiro do Butch Cassidy, que foi um filme muito famoso, William Goldman, escreveu há uns 30 anos atrás um livro chamado O Noivo da Princesa, subtítulo, Um Conto de Fadas para Adultos. Eu não li esse livro, mas o Goldman é fantástico, porque o Sundance Kid, Butch Cassidy, que é estrelado pelo Paul Newman e pelo Robert Redford, um filmaço, daqueles que você... Olha, eu fico com pena dessa juventude que não pegou esse tempo e não viu esse filme e não vê hoje. Você pode ver, é um filme sem data. Você pode ver em qualquer momento. Você pode ver ele a partir do momento da história, 1800 e alguma coisa. Daquele momento para frente, esse filme vale eternamente. Você pode ver ele em 2300, que você vai se deliciar porque a música é maravilhosa, a história é fantástica. E o final do filme é assim, me arrepia até hoje. Você lembra, né, Pedro? Lembro. Então, mas enfim, então... Não vou contar. Claro. Parece o tradutor dos nomes dos filmes para Portugal, que o Psicose era
O cara que era mãe. O cara que era mãe. Exatamente. Errou todo. Então, o Assassino e o Mordomo. É um filme de mistério. Ele passava assim. Tá. Bom, e assim, esses filmes eu vi agora. Para futuro, tem algumas coisas boas vindo aí. Não nessa área mais cultural que eu falei, na área da diversão mesmo, pura e simples, tem o novo 007 que está vindo por aí, que deve ser o último do Daniel Craig, que deve ser imperdível. Então, eu já vi os trailers e acho que vai ser sensacional. Bom, voltando para a política. Opa, a vaca fria. A gente tem sempre que falar da política, senão o programa perde o sentido. Perde o sentido, Bom, os canalhas, e vocês sabem a que eu me refiro, os canalhas votaram lá um aumento de verba para as eleições. Fundo eleitoral. Porque provavelmente vai ser a última vez, viu, Pedrinho? Eles vão ser todos defenestrados. Não sei também, eu não tenho bola de cristal. Às vezes eu alugo uma de um amigo. Mas na próxima eleição, porque ainda ontem a gente estava conversando sobre isso, que é o seguinte: seria muito bom que algumas pessoas, como a Haddad, esses caras, se candidatassem a algum cargo, porque vão tomar uma enxovalhada nas urnas, que eles vão ficar abaixo de fiofó de cobra. Exato. Para não falar aquela palavra. Então, porque o povo ignário, etc., já não está tão ignaro. Ele continua ignário num monte de coisa. Mas na área da política melhoraram muito. Hoje você conversa com gente que você imagina que não tem conhecimento das coisas que você tem, e eles podem até não ter o conhecimento total, mas eles já sacaram que foram iludidos. Isso está claro. A conversa do Moacir falando de cinema, só falta algum da esquerda fazer com o resto da Lei Rouanet, aquele filme infantil chamado Aonde Enfiar o Pequeno Polegar. Desenho animado, de preferência. Desenho animado, exatamente. Porque os absurdos foram de tal ordem no Brasil que nada mais choca ninguém. Não. Olha, perdeu-se a capacidade de indignação. De indignação, exatamente. Aqui acontecem coisas que... Olha, eu morei muito tempo fora do Brasil, o Pedrinho sabe. Eu quando morava lá fora, quando o pessoal começava, porque na verdade a gente que está aqui no Brasil, vive aqui, não tem a real dimensão do poder que esse país tem. Visto dos vizinhos da América Latina, a relação do Brasil com eles é mais ou menos igual à nossa com os Estados Unidos. Aqui o neguinho diz assim: calça jeans americana, carro americano. Bom, agora nem tanto, tem carro japonês também. Mas tudo lá dos Estados Unidos é bom. Os países vizinhos aqui, eles nos olham assim como o tirano do Atlântico, o cara grandão do Atlântico que nos sufoca. Da onde vêm os nossos carros, né? Vem a maioria dos carros aí na Latinoamérica são fabricados no Brasil, quando não são fabricados na Argentina com dinheiro brasileiro. Então, a coisa funciona assim: você é brasileiro, você é mais ou menos a relação que a gente tem com os americanos aqui no Brasil. Então, Pedrinho, eu perdi o rumo do que eu estava falando. Não, mas qualquer coisa que a gente falar é válido. Não, é válido. Hoje, mas dia não é 10 de dezembro, é a posse do novo presidente argentino. De duas uma: ou ele dá um pé no traseiro da Cristina Kirchner e faz um governo absolutamente ortodoxo para tentar salvar a Argentina. Porque senão não salva. Senão não salva. Ou então, eles vão dar os burros na água, para usar uma expressão bem brasileira. Mas eu queria voltar ao que eu estava falando, que é a história... Não dos filmes. A história de que a gente que mora aqui não tem a real dimensão do que a gente é. A gente é uma potência, visto aqui do lado, nos países do lado. Não, e no mundo inteiro. Você acha que o Putin, o Xi Jinping, vinham aqui no saber Brasil? Se o Putin é casado. Ele é casado? Não sei. Para saber se ele tem um filho do Putin. Não sei. Seria interessante ter o filho do Putin. Na gíria argentina, Putin quer dizer viadinho. Então, toda vez que a imprensa
vai se referir a ele, eles dão aquelas meias risadinhas, só a gente não sabe nada. Né? E em Paris, na França, ele é chamado de puta, P-O-U-T-U. Putin. Que é quase putana. Putin, no caso. Exatamente. Bom, de qualquer maneira, a gente tem que ficar de olho aberto porque ele está de dono da PDSVA, que é a Petrobras da Venezuela. Eles já encamparam os russos que estão lá dominando esse pedaço. Exatamente. Lá a coisa está russa e não é força de expressão. Tá russa por um lado e chinesa pelo outro, né? Porque tem tanto empréstimo na Venezuela da Rússia e da China que os caras não podem deixar o Maduro cair porque eles querem receber o dinheiro. Isso então, não tem, tudo a fundo perdido. Eles querem a dominação. A dominação já tem. Já tem. O dinheiro foi. Está em casa. Mas, pois eu queria falar que é isso. A gente está aqui num país que é uma potência. Né? Então, vamos reclamar do quê? Só tem que fazer com que essa potência funcione. Lá fora eles têm medo da gente, aqui dentro a gente leva tudo na gargalhada. Se o povo continuar assim, o nosso minério, é uma coisa que eu não sei se já falei nesse programa, que o nosso minério sai do Brasil como lastro de navio do Porto de Vitória. Eles, para lastrear o navio, em vez de usar água, eles usam o nosso minério que vai de graça lá para fora. E tem um monte de gente por trás disso. Isso. Tem uma figura, não sei se é bem mitológica, mas das artes gráficas, que é a cornucópia, da onde saem todas as riquezas e benesses do mundo. Né? Alimento. É o contrário da caixa de Pandora, onde sai toda a maldade. Exatamente. Então, o Brasil é um país que tem um senador chamado Um Certo Bosta. Tá certo? Um certo bosta, é verdade. Tem uma deputada que é a Roliça Rebelde. A Roliça Rebelde. Que também tem um outro codinome. Por falar em cinema, temos a Roliça Rebelde. Exatamente. Tem um codinome de um desenho animado, acho que é em inglês, chamado Peppa Pig. Peppa Pig, a nossa Peppa Pig. Então tá ótimo. Né? Tem um rapaz na internet que eu gosto muito, Mauro Fagundes, que faz assim, Porquinha Pig com as suas mãozinhas. E é isso mesmo, ela fica a mãozinha dela. Essa, como se dizia antigamente no interior paulista, nos outros estados eu não sei, bateu com o rabo na cerca. Bateu com o rabo na cerca. Ela queria fundos imundos e ficou com os fundos imundos. Exatamente. Bom, é isso. Tinha fundos imundos e ficou. E olha, vou te contar, o pior é para ver como é que a gente é, né? O brasileiro é tão de boa índole, e nós somos brasileiros. Num momento eu achei até que essa senhora, quando ela foi expulsa da Veja, que é outra porcaria, a Veja é uma revista desvanecente, ela está desaparecendo no ar. Eu vi na televisão esse fim de semana que estão aceitando a assinatura com 80% de desconto. Sabe o que significa? Acabou. É uma revista que... Aliás, eu tive o prazer de... Eles ligaram para minha casa, eu tinha assinatura da Veja. Ligaram para minha casa, eu tinha assinatura da Veja para fazer uma coisa que uma vez eu ouvi o Pinochet falar no Chile. Ele falou que lia Marx todas as noites. Eu pensei assim, por que será que esse cretino lê Marx todos os dias à noite? E ele uma vez explicou num discurso, eu leio Marx todos os dias para ter mais raiva do filho da mãe. Então é isso, eu leio a Veja para ter mais raiva dela. Lia, não leio mais. Mas aí ligaram lá para casa para renovar a assinatura. Eu falei, minha querida, deixa eu dizer uma coisa, eu vou repetir para vocês aqui, sugiro que façam algo assim. Minha querida, é o seguinte, eu não concordo com a linha editorial da revista já há bastante tempo, mas como eu tinha assinatura, eu continuava recebendo. E não vou assinar mais. Mas nós estamos mudando a linha, não me interessa. Eu não vou assinar mais a revista Veja, não concordo, etc. Mas nós temos outras revistas, temos Exame, temos a Cláudia, temos isso, temos aquilo. Eu falei, minha querida, eu quero que a editora Abril se ferre. Sabe? Não é por causa que a Veja está falando mal do governo e publicando mentira.
é geral. Aliás, a Exame foi vendida para o Banco BTG Pactual recentemente, faz uns 15 dias no máximo. Né? Agora tem que ver se isso significa que ela saiu da boca ou continua na Editora Abril. Não sei, acho que vai sair. Ela saiu da boca do lobo para entrar na boca do leão. Só isso. É mais ou menos isso. É isso aí. E então, sabe, me deu um certo prazer dizer isso, apesar de que a moça não tinha culpa nenhuma que ela era do telemarketing. Mas foi uma catarse. Voltando ao princípio, quando eu falei do Era Uma Vez Hollywood, mais que um filme é uma catarse. Você vai ver, se você assistir o filme, você vai entender o que eu estou falando. E depois também, às vezes você não para pensar. As pessoas da nossa idade já viram cada coisa no Brasil acontecer que eram inimagináveis. O fim da indústria do Matarazzo. É verdade. O fim da Villares. Só para falar empresa gigante. A Ingesa teve motivo político, então ela foi derreada. Mas foi sacanagem. Sacanagem. E, enfim, quer dizer, e agora o grupo Votorantim, cambaleando, tiveram que vender às pressas o banco para o Banco do Brasil, para não quebrar naquele dia. Enfim, então aqui é um caleidoscópio. Um dia está tudo vermelho e preto, no dia seguinte está tudo verde e amarelo. Graças a Deus, essa é a imagem que nós estamos vendo no momento é que o caleidoscópio está ficando verde e amarelo. Pela primeira vez em 519 anos, o Brasil acorda com uma perspectiva pujante do futuro. Né? Porque o Bolsonaro, além de ser um homem de bem, é isso que todo mundo diz, eu nunca ouvi nada contra ele. Ele está aprendendo a governar, que ele nunca tinha tido cargo executivo nenhum. Exatamente. Então ele era um mero... Esse primeiro ano foi um ano de aprendizado. Ele era um deputado do baixo clero lá, que ninguém ouvia, falava sozinho no plenário, aquelas coisas. Agora não, agora, doutor, ele tem a célebre caneta azul. Pode ter mudado de marca, mas continua a esferográfica azul, né? E os outros que vão pular miudinho, para usar uma expressão bem antiga. E embora um monte de gente fale assim, não fique repetindo 142, AI-5, etc. Eu continuo repetindo, eu quero que isso aconteça, porque é o seguinte, a verdade é uma só. Com a esquerda, ela não tem diálogo, ou seja, não dá para você convencer os caras. A verdade, ela só tem um lado e é a deles. Então, enquanto esses caras estiverem aí e estiverem com o rabo preso, e eles estão... Uns têm rabo solto. Tem rabo solto, exatamente. Tá certo. Mas, por exemplo, você não pode esperar que um Congresso que tem uma grande maioria, não vou falar todos, porque tem gente boa lá, mas uma grande maioria, se passar essa lei do Moro anticrime, vai para a cadeia no dia seguinte, você não pode esperar que esses caras aprovem a lei anticrime. Você não pode esperar que esses caras aprovem qualquer coisa que vá deter a corrupção. Você não pode esperar que esses caras não levantem. Porque é o seguinte, essa história do fundo eleitoral que eles conseguiram, esse vai ser o último, eu acho. Eu já estou me repetindo aqui, mas vai ser o último. Mas você não pode esperar que eles não aprovem. Não tem jeito. Eles não trabalham para o Brasil, eles trabalham para eles. E para as lombrigas assanhadas. Para as lombrigas assanhadas, melhor ainda. Exatamente. Agora, as lombrigas assanhadas também têm seu dia. Tem. Né? Todos têm seu dia. Eu costumo dizer, Pedrinho, eu vou terminar, isso é filosófico. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você nasce, você ganha do universo, eu não quero falar em Deus porque existem muitas religiões e muitos deuses, mas você ganha do universo um passe livre, que nem esses passes da Disney World. Você chega lá e compra um passe da direita a todos os brinquedos. Você vai num brinquedo que você quiser, você faz o que você quiser. Só tem uma coisa, na saída você não sai sem pagar. Você paga tudo, ou não sai. Certo. Pode dormir com os jacarés também, de vez em quando compra algum turista. Quer dizer, você, no fim da vida, amigo, você paga tudo. Esses caras vão pagar. E vão pagar aqui, não é inferno, essas coisas não. Eles vão pagar aqui. E quem viver, verá. Um abração. Senhoras e senhores, muito boa tarde.
Obrigado por assistirem aos Três Neurônios. Estaremos de volta semana que vem. Se Deus quiser, no Nacional Público. É uma beleza, é uma beleza. Olha, vocês veem pequenos lances aqui, que a gente procura gravar em lugares diferentes, para vocês conhecerem um pouco. Já gravamos até na cozinha. Uma beleza. Até no banheiro. No banheiro era no banheiro da antiga suíte, que era dedicado ao Mussolini aqui. Exatamente. Todo de mármore, é uma beleza. Então, olha, são nossos convidados. O dia que quiserem, a gente grava nas terças-feiras, na parte da tarde. Então, você às 3 horas, venham quando quiserem, mas por enquanto, vocês não vêm, ajudem a gente compartilhando e se inscrevendo para a gente chegar a pelo menos 200. Daí nós pedimos para inscrever no canal. Em Cuba pedem para se inscrever no Canil. No Canil, exatamente. Tá certo. Um beijo a todos. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.